Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Vira para o seu irmão e diz para ele: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, eu creio que esse versículo seja muito apreciado, não apenas por mim, mas com certeza pelo coração da maioria. É uma promessa que muitas vezes nos encontra em momentos de grande necessidade e produz alento. É uma promessa poderosa da parte do Senhor, de que nele nós podemos ir além daqueles limites que são comuns aos homens. Mas talvez seja natural você pensar que se fosse darmos um tema ou uma direção para a ministração dessa noite, seria justamente falar sobre poder todas as coisas no Senhor que nos fortalece e só. Mas na verdade, eu quero enfatizar para você que esse texto tem atrás de si uma mensagem que nós lemos e que normalmente não percebemos. Filipenses 4,13 virou símbolo de uma mensagem talvez um pouco distorcida. Filipenses 4,13 virou uma promessa que só vale nos momentos em que nós achamos que ela deva valer. Mas, meus amados, quando Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está com isso trazendo atrás dessa afirmação várias outras. E na verdade ele foi muito bem claro, nítido, em dizer o que ele podia muito bem no Senhor que o fortalece. Normalmente nós só aplicamos esse texto naquelas áreas ou naqueles momentos que talvez possamos achar que ele nos convém. Então, quando estamos determinados a alcançar algo, nós dizemos: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, meus amados, Paulo está dizendo aqui desde o versículo 11 o seguinte: já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite. Aprendendo o contentamento. Há um segredo poderoso na vida do apóstolo Paulo, que o levou a viver uma vida vitoriosa, que o levou a caminhar nos lugares altos, espiritualmente falando, que o levou a ter uma vida de vitória, uma vida, se podemos até empregar essa palavra, invejável para cada um de nós, algo que deveríamos estabelecer como um padrão a ser imitado, um modelo a ser copiado. O apóstolo Paulo viveu, nós percebemos isso em Atos dos Apóstolos, nos seus comentários, nas suas epístolas, ele viveu intensamente em Deus. E eu sou um que quer imitar a fé dele e viver como ele. Quantos querem viver como viveu esse homem de Deus? De uma forma poderosa. Mas ele diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele diz: olha, eu aprendi algo com Deus. E o que eu aprendi é o seguinte: as circunstâncias não me afetam. Ele está dizendo: não interessa o que eu estou vivendo, não interessa se eu estou passando circunstâncias boas ou circunstâncias más aos meus olhos. Ele diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Porque ele está dizendo, em outras palavras, a minha alegria, o estar contente, não depende daquilo que eu passo, mas sim a quem eu sirvo. Então ele diz no versículo 12 o seguinte: eu sei passar necessidade e também sei ter em abundância. Em todas as coisas e de todas as maneiras, ele diz: eu já aprendi tanto a ter fartura, como ter fome, como ter abundância e também padecer necessidade. É então que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus amados, Filipenses 4,13 é uma promessa que vai se concretizar na vida daqueles que aprendem o contentamento, que aprendem a estar contente, e que a sua alegria, o seu contentamento não está baseado naquilo que ele atravessa, mas sim no Deus a quem serve. Paulo diz: quando eu estou passando fome, quando eu estou padecendo necessidade, quando eu estou em apuros, quando eu estou em apertos materiais e financeiros, aprendi a viver contente e posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Posso passar essa circunstância, posso atravessar essa luta, posso enfrentar esse momento de falta e posso chegar até o fim, porque a vitória me pertence. É o que ele está dizendo. Quando ele tem abundância, ele diz: posso também desfrutar da provisão de Deus. Mas, meus amados, Filipenses 4,13, ele quer dizer que nós vamos viver poderosa e intensamente em Deus se aprendemos a nos alegrar e nos contentar no Senhor. Há um princípio que eu creio que nós devemos de fato aprender. É que a nossa alegria não depende de circunstâncias. A nossa alegria não depende das coisas pelas quais passamos. A nossa alegria vem do Senhor. E nós devemos aprender a extrair do Senhor a nossa alegria. Amém? No próprio livro de Filipenses, nesse mesmo capítulo 4, ele havia dito lá no versículo 4, volte um pouquinho. No mesmo capítulo 4 de Filipenses, ele diz lá no versículo 4 o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Meus amados, depois ele diz assim, versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ele vem desenvolvendo uma ideia, ele vem desenvolvendo uma visão, ele vem trazendo uma mensagem de Deus ao coração dos filipenses. E o que ele está dizendo é o seguinte: regozijai-vos no Senhor. Meus amados, quando a conta bancária não está boa, você não se regozija porque a conta está ruim. Você se regozija no Senhor, porque Ele é Deus na sua vida, independente do seu saldo no banco. Amém? Quando as coisas não estão bem, nós não vamos nos regozijar na situação que não está bem. Não é isso que Deus está nos ensinando. As pessoas às vezes dizem: você deve agradecer por tudo. A Bíblia não diz que você deve agradecer por tudo. A Bíblia diz que você deve agradecer em tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, o Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não tem que agradecer por tudo. Se algo ruim aconteceu a você, se algo ruim acometeu sua vida ou a sua família, você não tem que agradecer por aquilo. Mas você tem que agradecer em tudo. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia está dizendo, mesmo em circunstâncias como essas, nós louvamos ao Senhor e nós nos regozijamos nele, porque Ele é muito maior do que as circunstâncias. Deus está querendo nos ensinar um princípio, meus amados. O contentamento é um ensino de Deus em toda a palavra. Nós estamos vivendo dias onde Deus começou a resgatar algumas verdades do Evangelho. E eu louvo porque parou de ser pregado por aí, que o crente tem que viver pobre, tem que ser um pé de chinelo a vida inteira. Se possível, ele tem que ser como prego, viver levando na cabeça. Ele tem que viver uma vida sofrida para conseguir chegar na glória. Quase como se fosse o sofrimento que ele passasse que o tornasse digno do céu. Graças a Deus, essa mensagem já não está sendo mais tão pregada e difundida como foi alguns anos atrás. Mas, meus amados, nós estamos saindo de um extremo indo para o outro. Quantas vezes talvez você já não ligou a televisão, esteve naquela troca de canais, e de repente você viu algum pregador dizendo: olha, se você vier para a nossa igreja, você vai andar de carro zero, os seus negócios vão prosperar, você também vai ter um carro importado, você isso, você aquilo. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas, meus amados, não é isso que Paulo estava ensinando. E não é isso que a Bíblia está ensinando. Ele diz: eu posso tudo, eu sei ter abundância e sei também ter a necessidade. Meus amados, um evangelho que enfoca somente o nível de vida, onde você não passa por tribulações, onde você não passa por apertos, onde você não enfrenta nenhuma adversidade, não é o evangelho da Bíblia. Porque o evangelho da Bíblia, pregado pelo próprio Senhor Jesus, foi esse: no mundo tereis aflições. Mas esse versículo não está sendo tirado da caixinha de promessas. Esse versículo talvez não esteja sendo pregado lá na porta da sua geladeira. Eu não vejo irmãos chegar para mim e dizer: pastor, concorda comigo em oração que eu vou receber essa promessa de Deus. Qual? No mundo tereis aflições. Minha vida está muito mansa, eu quero as aflições que Jesus prometeu. Nós não vemos ninguém reivindicando esse tipo de promessa, mas Ele prometeu. Mas louvado seja Deus que Ele não parou por aí. Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o mesmo João que ouviu essas palavras dele e as registrou, ele escreve lá na frente na sua epístola: e todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus amados, nós venceremos. Mas vencer implica em atravessar as circunstâncias difíceis e não deixar de passar por elas. Em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 3,
no versículo 3, há um versículo que talvez você não gostaria que estivesse na Bíblia. Eu quero que você leia lá comigo, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 3, que diz assim: para que ninguém seja abalado por essas tribulações, pois vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Vamos dizer isso juntos? Diga comigo: eu fui destinado para ter tribulações. Misericórdia, pastor. Não fui eu que escrevi isso. Ele escreve, ele está preocupado com uma fase que a igreja em Tessalônica estava passando. E diz: olha, eu quero que vocês não se perturbem. E que vocês sabem de uma coisa, se lembrem de uma coisa, porque eu já ensinei isso a vocês. Nós fomos destinados a isso mesmo. O mundo vai reagir contra. O mundo não pode aceitar o brilho de Cristo em nós. E nós enfrentaremos tribulações. Ele diz: Deus nos destinou para isso. Mas, meus amados, Deus não nos destinou para ficar somente sofrendo debaixo das tribulações. Ele diz que nós as enfrentaríamos. Mas é nessa hora que o seu poder vem, é nessa hora que Ele nos fortalece, e é nessa hora que Ele começa a intervir para nos levar à vitória. Amém? Mas nós precisamos entender isso. A palavra de Deus é clara em dizer que não haverá vida cristã sem essas dificuldades. No livro de Atos, abre comigo no livro de Atos, no capítulo 14, e nós vamos ler os versículos 21 e 22. Atos 14, 21 e 22. A palavra de Deus fala que Paulo e Barnabé saíram numa viagem missionária, saíram pregando o evangelho, estabelecendo igrejas em muitas cidades. E depois que essas igrejas haviam sido estabelecidas em algumas cidades, eles voltam viajando e passando novamente pelas mesmas cidades para confortar a fé dos irmãos. E a Bíblia diz assim, 21 e 22, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Exortando os irmãos a permanecerem firmes na fé. Meus amados, uma pregação que nós estamos precisando muito ouvir nesses dias, não é que se você vier a Jesus, Ele vai te fazer andar de BMW. Mas se você estiver andando a pé, permaneça firme. Porque o que Ele nos oferece vai muito além daquilo que o dinheiro compra, daquilo que esta vida e esse sistema oferece. Ele tem algo que diz a palavra de Deus: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Meus amados, Deus tem algo muito mais profundo. E nós estamos ultimamente permitindo que haja uma deterioração nesse plano de Deus. A Bíblia diz: é necessário que por muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? É nessa hora que o amém vira amém, né? É aquele amém que você não põe para fora com todo gosto. Mas, meus amados, a palavra de Deus é clara em dizer isso. Você vai passar por tribulações. Eu creio que alguns esta noite, na verdade, vão se sentir confortados, porque às vezes se prega uma mensagem tão distorcida da palavra, que quando enfrentamos tribulações que às vezes duram um pouco mais do que esperávamos, às vezes temos a tendência de começar a nos recriminar. Alguns que vivem revirando a sua vida, né, de ponta cabeça. Mas eu procuro pecado, eu não acho pecado, eu não sei o que está errado. Talvez não seja o caso de estar errado, mas justamente de estar certo. Porque Ele disse que nós passaríamos por tribulações. Mas, meus amados, Ele não disse que nós viveríamos só de tribulações. Amém? Eu não quero que você distorça aí e saia para aí dizendo: o pastor Luciano disse que nós só vamos viver mesmo tribulação e que o jeito é nos conformarmos. Não é isso que estamos dizendo. Eu creio num Deus de vitória, e eu creio num Deus que nos fortalece nessas circunstâncias.
Mas esse poder, todas as coisas, nele que nos fortalece, é justamente poder enfrentar essas adversidades. É justamente poder enfrentar essas circunstâncias negativas. É justamente poder enfrentar as pressões da vida. É justamente poder enfrentar as decepções, as frustrações, alguns fracassos, planos que não se concretizaram como você esperava e até orou para que acontecesse, mas poder enfrentar isso pelo poder de Deus e ainda ver essa situação e sendo revertida. A Bíblia nos ensina a viver contentes. O que significa viver contente? Paulo está dizendo, para mim está bom. Se a despensa está cheia, se a despensa está vazia, se eu estou vivendo o que se chamaria aí fora de bons dias, ou se eu estou vivendo aquilo que chamariam de maus dias, eu estou contente. Estou contente não pelas circunstâncias que eu atravesso, mas por causa do Deus a quem eu sirvo e que é muito maior do que as circunstâncias e que está comigo. Meus amados, a palavra de Deus nos traz algum ensino sobre a necessidade de aprendermos a nos comportar quanto à vida natural. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 6. E nós vamos perceber que esse ensino sobre o contentamento, ele aparece muito na palavra de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua frase é onde nós vamos procurar concluir essa ministração. É que Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a contentar-me. Meus amados, o contentamento não é algo com o qual nascemos. Mas o contentamento é algo que nós devemos permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós. É algo que nós devemos aprender com Ele. Aprender onde? Nas circunstâncias que atravessamos. Boas e más. Circunstâncias que gostaríamos mesmo de vivê-las e aquelas, se pudéssemos, jamais deixaríamos que acontecesse. É no transcorrer das adversidades e da mudança nas circunstâncias que nós devemos permitir que o Espírito Santo nos ensine e nós com Ele possamos aprender o contentamento. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 em diante. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. O que ele está dizendo? Eu quero voltar, na verdade, ao fim do versículo 5, onde ele fala sobre homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que julgam que a piedade seja fonte de lucro. Meus amados, é isso que tem ocorrido e é isso que tem sido pregado nesses dias. Venha Jesus e a sua vida se tornará um mar de rosas. Outro dia eu vi um comercial onde a pessoa estava arruinada no seu negócio, mas ela saiu do seu negócio e ela foi naquela igreja, como diria o pastor Miguel, para não comprometermos ninguém, e ela assistiu um culto e Deus tocou a vida dela e ela volta para a sua empresa e de repente as coisas começam a se levantar e dão certo. E o comercial terminava dizendo: venha você também para cá e Deus mudará a sorte da sua empresa. Meus amados, a Bíblia diz que quem cuida que a fé, a piedade, o evangelho é fonte de lucro, é gente corrupta de entendimento e privada da verdade. Ou seja, Deus está dizendo que quando começamos a pregar que a fé seja uma fonte de lucro, o caminho pelo qual Deus vai sarar a nossa vida, o caminho pelo qual Deus vai colocar na nossa vida aquilo que a nossa incapacidade às vezes não permitiu estar presente, só porque acreditamos em Jesus. A Bíblia diz que isso é fruto de entendimento corrompido das Escrituras, que nós não estamos entendendo corretamente o que Ele está dizendo, o que Ele está ensinando e o que Ele está prometendo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, na verdade, fonte de lucro não é a piedade, não é a fé. Quando ele fala sobre piedade, ele está falando sobre a fé cristã. Ele diz: na verdade, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mas não um lucro que se meça por um cifrão na frente, não um lucro que se meça através de saldo bancário ou das suas propriedades,
mas um lucro que se mede a nível de valores espirituais. A Bíblia diz que o contentamento sim é que traz o lucro, não o lucro que a nossa ganância humana almeja, mas aquele que Deus espera que tenhamos. E ele continua dizendo o seguinte, 7, porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com o que nos vestir estejamos contentes. Meus amados, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, se você tem sustento, se Deus tem provido comida, e note que ele usa o termo sustento, ele não prometeu caviar, ele não prometeu para você todos os luxos e requintes que a tua carne puder sonhar, mas ele disse, olha, se você tem sustento, e tem o que vestir, não interessa a marca, não interessa a grife, se você está sendo suprido com sustento e com o que vestir, diz, esteja contente. Versículo 9, mas os que querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, entenda bem o que estou pregando. Eu sempre ouço comentários, depois de tocar em assuntos como esse. No carnaval falamos sobre a necessidade de sermos ricos para com Deus. E teve um irmão bem de vida que achou que eu estava pregando contra o padrão que ele tinha. E teve um irmão não tão bem de vida que achou que eu estava defendendo os ricos. Na verdade, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, versículo 17, do mesmo texto. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. A Bíblia não diz que seja pecado ser rico e ter posses. A Bíblia não diz que quando você enriquece, você deve jogar fora o que tem. O livro de Salmos diz, no capítulo 62, Salmo 62, 10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. O que a Bíblia está nos ensinando é um coração desprendido. A Bíblia não está determinando o tamanho do seu saldo. Ela simplesmente está dizendo que o teu coração não deve estar nele, seja ele alto, seja ele baixo, seja ele negativo. A Bíblia diz que o teu coração não deve estar nessas coisas, mas no Senhor. O que a Bíblia está dizendo não é que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Você pode ser uma pessoa rica e não amar o dinheiro. E você pode ser um pobretão, mas mesmo assim ter o coração terrivelmente apegado à ganância, ao desejo de crescer, de reverter esse quadro. Mas o que a Bíblia está nos corrigindo é o seguinte, nós devemos aprender o contentamento. Por quê? Alguns nessa cobiça, nessa ganância de correr atrás das riquezas, se desviaram da fé, que é o nosso maior bem, que é o nosso bem mais precioso, que é o nosso grande e único tesouro, que não é algo que passa, mas que dura para todo sempre. A Bíblia diz que a aparência desse mundo passa. Tudo que esse mundo pode oferecer passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Amém? Mas o que acontece, às vezes nós invertemos os papéis, às vezes nós trocamos as bolas e não compreendemos o que Deus está prometendo. Luciano, você não crê em prosperidade? Eu creio em prosperidade. Mas eu creio naquela prosperidade que a Bíblia ensina, como por exemplo em 3ª Epístola de João, no versículo 2, onde ele diz assim, amado, desejo que sejas próspero em todas as coisas, e tenha saúde, uma prosperidade que não é só material, mas também física no corpo, assim como é próspera a tua alma.
Meus amados, são almas prósperas, sentimentos e emoções tratadas. Gente que amadureceu e cresceu diante de Deus na sua alma, que está pronto para ser abençoado por Deus. Porque muitos de nós, se recebêssemos um presente do céu hoje, daquele onde tudo o que você necessita, de uma hora para outra fosse instantaneamente suprido e ainda sobrasse, pode ser que pela sua alma não ser próspera, ainda não ser tratada e trabalhada diante do Senhor, talvez isso, em vez de bênção, se tornasse maldição na sua vida, como foi maldição na vida de alguns que Paulo alista. E diz: alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Alguns correndo atrás desse tipo de lucro, abandonaram o grande, único e verdadeiro lucro das suas almas. Então, meus amados, o que a Bíblia está nos ensinando é o contentamento. Ela não está ensinando o conformismo, dizendo que se você realmente só tem o que sobreviver, olha, não busque mais nada. Ela está dizendo que esteja contente em toda e qualquer situação. Paulo não disse que estava só contente quando ele tinha necessidade, mas ele estava contente quando ele tinha abundância, porque Deus é poderoso para trazer abundância nas nossas vidas. Deus é poderoso para isso. Luciano, você não crê nisso? Eu creio nisso. Mas, meus amados, o carro não pode ser passado à frente dos bois. Algo tem que começar no nosso coração. Jesus disse: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando o nosso coração está primeiro no reino de Deus, eu creio que Deus vai nos abençoar sobremaneira, inclusive nas questões materiais. Mas, meus amados, quando vivemos só correndo atrás do dinheiro, quando só vivemos correndo atrás dos nossos sonhos, quando só vivemos correndo atrás de construir os nossos castelos, nós podemos, além de não chegar aonde queremos, perder algo valioso que temos dentro de nós. E o que o Espírito Santo me desafia a te dizer nessa noite é o que Paulo disse a Timóteo: guarda o bom depósito que há dentro de você. Há um depósito muito mais rico dentro de você do que aquele que você possa fazer no banco. É o investimento de Deus na sua vida. É o investimento de Deus no sentido de te conduzir à vida eterna e a estar para sempre com Ele. Aqui a palavra de Deus diz que nós devemos aprender a estar contentes. Se eu estou sendo suprido por Deus, é o que eu preciso, eu estou contente. E eu não vou viver correndo só atrás dessas coisas. Eu devo correr atrás de sustento, eu devo correr atrás de manter a minha família, mas eu não devo viver somente para isso. Meus amados, a Bíblia mostra algumas artimanhas, algumas armadilhas que este mundo apresenta. Recentemente o pastor José Eugênio de Campinas esteve conosco. Ele esteve falando sobre essas armadilhas que o mundo coloca à nossa frente. Uma delas é o consumismo. E às vezes nós achamos que devemos comprar tudo que os nossos olhos veem. Às vezes nós achamos que devemos comer tudo que os nossos olhos veem. Mas, meus amados, a palavra de Deus nos ensina o contentamento. A palavra de Deus nos ensina a aprender a nos contentar com pouca coisa, para que Deus esteja à frente. Agora, a Bíblia não diz que você vai viver eternamente preso a isso. O que eu estou querendo nessa noite mostrar é que, na verdade, há algo que deve começar a acontecer dentro dos nossos corações. Abre comigo no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 13. Vamos ler o versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Pois ele mesmo disse: não te deixarei e nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Meus amados, a Bíblia diz: seja a vossa vida sem avareza. Vira para o irmão ao seu lado e diz para ele: seja a vossa vida sem avareza. Há alguns que conseguiriam atravessar uma piscina com um sorrisal na mão. Há
A mão é tão fechada que nem a água ia entrar. E o sorrisal ia sair inteiro lá do outro lado. Há muitos no nosso meio nesses dias, meus amados, passando por dificuldades. Quando eu digo muitos, eu estou dizendo a maioria mesmo. Pastor, o que o senhor define por maioria? Uns 60%, 70%? Não, é 80%, 90% mesmo. Há muita gente sendo chacoalhada e estremecida por adversidades. E meus amados, no nosso rosto tem sido estampada a pressão e a luta que a maioria de nós tem vivido. Mas meus amados, a nossa alegria não deve depender dessas circunstâncias. Ela tem que estar no Senhor. E no nosso rosto tem que haver a diferença de nos alegrarmos no Senhor. Porque a palavra de Deus diz: o coração alegra, formoseia o rosto. Você tem que permitir que a alegria do Mas tem muitos irmãos que vivem, como dizia o pastor da igreja onde pertenci, como maracujá de gaveta. Enruga tudo. Você olha para a cara de alguns, parece que estão chupando limão azedo o tempo todo. Para arrancar um sorriso é coisa difícil. Vive com cara de cavalo. Sabe o que é isso, né? Aquela cara comprida, né? Aquele bico que vai lá embaixo. Não, mas deixa a alegria do Senhor fluir do teu coração. O seu rosto pode ser redondinho, mesmo se você não tem o meu peso. Mas porque você vai viver sempre sorrindo. Pastor, o senhor está querendo dizer que nós não sentimos as circunstâncias? Eu não estou dizendo que nós não sentimos. É porque sentimos que estamos pregando isso. Mas estou dizendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode passar por isso que você está passando e permanecer firme até que a vitória chegue. Você não precisa se entregar. Você não precisa abandonar o barco. Você não precisa tentar correr atrás de resolver a situação, a ponto de perder o que você tem de melhor, que é a tua vida no Senhor. Meus amados, há uma promessa clara da palavra de Deus, que nós devemos viver com o nosso coração de forma desprendida nessa vida, que nós devemos viver contente. A nossa alegria não deve depender de circunstância alguma que atravessemos, mas ela deve simplesmente repousar no fato de que Deus é Senhor das nossas vidas. E que é uma questão de tempo, há uma palavra de vitória liberada sobre nós. E nós veremos as circunstâncias sendo mudadas. Amém? Mas o que eu quero dizer é que há um fascínio nesse mundo. E ele consegue chamar a nossa atenção, ele consegue prender os nossos olhos. E ele vai nos neutralizando em relação às coisas de Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Quando Jesus ensina sobre a parábola do semeador, ele fala em figura que a palavra de Deus é como uma semente que tem o poder de, quando entra e penetra o nosso coração, germinar e liberar o poder de vida da parte do Senhor. Mas ele mostra que há vários corações que não estão prontos para permitir que a palavra de Deus produza o que deve ser produzido neles. Ele fala sobre alguns tipos de solos diferentes. E depois ele diz assim no capítulo 4, e no versículo 18 e 19, outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Meus amados, a Bíblia fala sobre o engano das riquezas. O Senhor Jesus fala sobre as demais ambições e fala sobre os cuidados deste mundo. A Bíblia está dizendo que tudo aquilo que prende o nosso coração e a nossa atenção no que é deste mundo, as ambições, aqueles sonhos pessoais de crescer e construir e conquistar e avançar, as demais ambições, os cuidados da vida, eles têm o poder de neutralizar a palavra de Deus nos nossos corações. Eles têm o poder de paralisar a palavra de Deus na nossa vida e nos deixar infrutíferos. E muitos de nós não estamos vivendo em Deus o que deveríamos viver.
Porque nós mesmos temos impedido que a palavra do Senhor frutifique. Porque nós mesmos temos impedido que a palavra do Senhor opere dentro de nós. Eu fico triste quando eu ouço alguns irmãos reclamando como se Deus fosse injusto. Pastor, na minha vida não funcionou nada disso. Mas, meu amado, olha para a sua vida. Olha, se você mesmo não está neutralizando a palavra de Deus, se você não está sufocando a palavra de Deus, de modo que ela não tenha lugar para agir em você. O nosso coração está todo tomado pelas ambições, pelas concupiscências, pelos desejos. Nós vivemos correndo atrás de tudo que pudemos alcançar nessa vida. E ainda queremos que a palavra de Deus brote como que automática e de uma forma mágica dentro de nós. Isso não vai acontecer. Há uma ilusão que nos prende. E alguns de nós oramos: Senhor, eu vou correr atrás dessas coisas somente até chegar nesse patamar. Quando o Senhor tiver me ajudado a fazer o meu pé de meia, eu quero me dedicar para Ti. Alguém aqui nunca pensou isso? Não precisa levantar a mão. Não, olha, hoje eu realmente não posso me dedicar tanto nas coisas de Deus, pastor, mas eu vou chegar lá. Assim que Deus me deixar fazer meu pé de meia, eu vou viver para Deus. Provavelmente vai ser tarde demais, meu amado. Porque quando você fizer o pé de meia que você esperava, e tiver com ele já na sua mão, você vai julgar que isso não é suficiente. Você vai achar que o teu pé é maior e precisa de uma meia maior. E você vai gastar mais tempo fazendo a meia. E quanto mais meia você faz, mais o teu pé cresce. O livro de Eclesiastes, se você é rápido de endereço, abra lá, senão só preste atenção. O livro de Eclesiastes diz no capítulo 5, Eclesiastes 5 e no versículos 10 e 11, algo acerca disso. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. E onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito tem os seus donos do que os vê com os seus olhos? A palavra de Deus está dizendo: quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca vai se fartar da renda. Quanto mais tem, mais ele quer. A Bíblia diz que há uma fascinação, um engodo, um engano por trás disso. E nós achamos que estamos no controle, mas, meus amados, a Bíblia está mostrando que não há controle. Mas o contentamento é o remédio de Deus contra a soberba da vida e contra a concupiscência dos olhos. E é isso que nós devemos aprender. Meus amados, quanto mais nós morremos para nós mesmos, mais o poder de Deus será liberado nas nossas vidas. Você me entende? Eu não estou dizendo que você tem que se conformar e dizer: se eu tiver só um calçadinho para pôr no pé já está bom, e uma blusinha para me aquentar no frio e mais nada. Meus amados, eu creio que Deus quer nos abençoar, mesmo materialmente, mas Ele quer que o nosso coração esteja nele e não nas coisas dessa vida. Contentamento, meus amados, é uma experiência interior aqui que nada pode produzir. O contentamento que Deus nos dá é muito maior do que a satisfação de qualquer pessoa nessa vida que alcançou os seus sonhos materiais. Porque, segundo a própria Bíblia, esses nunca se sentem realizados, estão sempre correndo atrás de mais. Mas quem experimenta o contentamento de Deus no seu coração, não há preço que pague isso. Nós precisamos aprender a ter o nosso coração no Senhor. Meus amados, é fácil nós falarmos de um Deus que está interessado e nos dá bens. Esse é um evangelho popular nesses dias, porque está todo mundo quebrado. E está todo mundo querendo uma intervenção de Deus. Eu conheci um irmão numa das nossas viagens, que ele se levantava todos os dias, depois das 10, os dias que ficamos na casa dele, para ministrar na igreja, ele levantava 10h30, 11 horas. E às vezes ele chegava no seu escritório quase na hora do almoço. Aí antes ele levantava, fazia uma oração, pedia para Deus abençoar o negócio dele. Dizia: meu irmão, o negócio meu não é ficar trabalhando não. Sabe, eu vou ali, faço o que preciso, dou uma contornada
Eu aprendi a botar Deus para trabalhar. Eu falei, o quê? Naqueles dias, eu acho que não tinha a língua que eu tenho hoje, eu consegui engoli-la. Mas hoje essa pessoa está quebrada. Só que nós ficamos numa casa maravilhosa, andamos de carro importado o tempo todo, mas havia uma fantasia sendo construída que não tinha nada de bênção de Deus e que hoje não existe mais. A própria família se desmantelou. Porque, meus amados, um evangelho que não tem o poder de transformar seu coração, a ponto de Deus ser mais importante do que tudo, ele não vai funcionar na sua vida. E mesmo que eu tentar atrair você pregando uma mensagem de prosperidade, se você é alguém que vive correndo atrás da fascinação das riquezas, você estará sempre neutralizando a palavra de Deus na sua vida. Meus amados, nós precisamos aprender que há valores maiores do que o dinheiro. A igreja, no seu início, podia chegar na frente de um paralítico e dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Hoje, sabe o que nós temos que dizer, como igreja, de uma forma genérica, para os doentes? Eu não tenho nenhum poder, mas o que eu tenho te dou, dá o dinheiro, faço uma cirurgia, vamos fazer uma vaquinha e resolver o seu problema. Foi o que Agostinho disse ao Papa da sua época. Diz: antes, a igreja dizia: não tenho prata nem ouro, mas tinha o poder. Hoje temos prata e ouro e não temos o poder. Meus amados, os valores de Deus são outros. Deus ainda continua sendo o mesmo Deus. Ele pode suprir de forma milagrosa, como Ele fez com o seu povo. Sustentou o seu povo 40 anos no deserto, trazendo maná, trazendo carne, fazendo água brotar da rocha onde não existia. Ele é um Deus que vem operando na Bíblia milagres tremendos, até de multiplicação de alimentos. E, meus amados, é hora de crermos num Deus que pode, amém? E colocarmos o nosso coração nele, e entendemos que há outros valores. O livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 16, fala que melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro com muita inquietação. Melhor é o pouco com o temor de Deus e o contentamento de Deus no teu coração, do que o grande tesouro, mas onde há muita inquietação. Eu tenho dó de algumas pessoas que prosperaram e enriqueceram na vida. Já não podem sair sozinhas. É todo tipo de alarme, de muro, de cerca, de proteção. As crianças têm que estudar em colégios selecionados. Você vê em São Paulo e Rio de Janeiro, a classe alta vive no medo de sequestro e no medo de roubo. Mas eu não consigo ver bênção nisso. Eu consigo ver bênção onde o seu coração vive satisfeito, feliz. E porque é desprendido, Deus te abençoa. E te abençoa não só em valores medidos por um cifrão na frente. Meus amados, o mesmo livro de Provérbios diz no capítulo 17 e no versículo 1, Provérbios 17, 1: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. Há valores muito maiores do que as coisas dessa vida. E alguns se ausentam tanto dos seus lares para tentar trazer banquetes que têm gerado desarmonia, conflitos. Há pais que não dão atenção para os seus filhos porque têm que ganhar o dinheiro para o futuro deles. Mas, meu amado, quando seus filhos chegarem nesse futuro que você está tentando construir, eles não vão sentir falta de dinheiro, eles vão sentir falta de atenção, porque a vida deles eles podem construir, mas a infância e o relacionamento já terá sido perdido. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe outros valores em nós. Ele quer que nós caminhemos com contentamento. Amém? Vira para o irmão ao seu lado e diz: Deus quer que você aprenda o contentamento.
Nós vamos encerrar lendo um texto em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Meus amados, quando João Batista começou a pregar o arrependimento, algumas pessoas chegaram a ele e perguntaram o que nós devemos fazer. Entre essas pessoas estava um grupo de soldados romanos. Ele falou: olha, não deem falso testemunho, não aceite suborno e contentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com o vosso salário. O que ele estava dizendo para eles era o seguinte: olha, se você tiver que viver um padrão de vida menor, mas andar em honra, faça isso. Mas para ter um padrão de vida maior, não tente trazer riquezas ilícitas. Não aceite suborno. Não aceite aqueles por fora. Meus amados, Deus está procurando pessoas de integridade que aprendam a se contentar nele. Esses dias uma pessoa me disse: coitado de vocês, né, pastor? Coitado por quê? Vai ver acontecer alguma coisa comigo que eu não sei, né? Não, aí esse frio, essa chuva, vocês andando a pé, e daí? Primeiro, desde que nós ofertamos nossos carros, eu andei muito pouco a pé. Porque quando não há irmãos me buscando para cima e para baixo e dando carona, alguns que estão viajando dizendo: ó, fim de semana fica com esse, aí volta, sai outro, quero te abençoar esse fim de semana com um carro, vai viajar, o pastor, vá com esse, é melhor. De carnaval para cá, desde quando semeamos os carros, meus amados, diante de Deus, eu não senti falta. Mas eu tenho experimentado algo no meu coração muito mais forte do que eu tinha até aquele dia. Uma alegria do Senhor que nada pode se comparar. Meus amados, nós precisamos aprender. Deus está querendo nos ensinar algo. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste, uns 2 meses depois daquilo, porque eu falei: Pai, quando o Senhor nos mandou que fizesse aquela semeadura ousada, eu sinceramente achei que muitos mais seguiriam o exemplo. E aquilo produziu um resultado na necessidade da construção na época, mas não foi tanto assim. Eu cheguei ao ponto de dizer: Deus, será que isso realmente fez tanta diferença? Mas, meus amados, olhando para trás, eu vejo que Deus queria me ensinar essa frasezinha que Paulo colocou na frente do contentamento. Aprendi o contentamento. E nesses meses Deus tem me ensinado que realmente o nosso coração deve estar nele e só. Que nós devemos depender dele. Que nós devemos aprender a deixá-lo se manifestar nas nossas vidas. E não sermos autossuficientes. Meus amados, muitos de nós não estamos vendo Deus agir em nosso favor porque nós não damos espaço para ele. Nós procuramos resolver tudo. Nós procuramos fazer tudo. Agora Deus quer que você aprenda a poder dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar a circunstância negativa. Eu sei ter abundância, eu sei ter necessidade. Eu sei passar uma coisa, eu sei passar outra. As coisas da vida, as coisas naturais, elas vêm e vão. Mas, meus amados, quando nós aprendemos um coração que se alegra no Senhor, nós andaremos em vitória sempre. Quantos estamos entendendo? Em Mateus capítulo 6, nós queremos encerrar aqui. Eu quero que você realmente considere isso no seu coração. Dos versículos 19 a 21, Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus amados, esse texto foi um enigma para mim durante muito tempo, a ponto de achar que não se podia ter nada. Novamente eu quero dizer, não é isso que a Bíblia está falando. Agora a Bíblia fala sobre você ajuntar. O que é ajuntar? É você começar a trazer
só para você. É você ter além daquilo que precisa para comer, se vestir bem, ter um ótimo padrão. É você sempre trazer e trazer e trazer. É o seu egoísmo em plena manifestação, onde mesmo quando as pessoas estão necessitadas à sua volta, você só ajunta, você não espalha. E meus amados, não há uma promessa de Deus. Eu durante um tempo eu procurei crer nisso, mas não há uma promessa de Deus que diga que nunca nada seu jamais poderá ser tocado por um ladrão e nunca será roubado. A Bíblia diz que nessa terra os ladrões minam e roubam. Nós temos visto pessoas ajuntarem e não ouvem a voz de Deus no momento certo de espalhar e depois acabam perdendo da mesma forma. Eu vi um testemunho esses dias, estava pregando em outra cidade, num outro estado. Um irmão me procurou e disse: olha, pastor, eu queria te dizer o seguinte, eu tenho aprendido a levar Deus mais a sério, mesmo no que diz respeito a ofertas. Esses dias minha esposa chegou em casa e diz: olha, senti de Deus da gente ofertar o vídeo e a televisão para a igreja. Era uma igreja que estava começando. Eu falei: o quê? Eu falei: não, se quiser nós passamos no banco, tiramos dinheiro, eu vou numa loja, eu compro o vídeo, a TV, eu dou para a igreja. Eu falei: não, eu sinto que tem que ser o nosso. Diz: mulher, você está louca? Por que tem que ser o nosso? Né? Não podemos ir lá na loja, passar e dizer: não, eu sinto de Deus que é isso. Eu falei: você sente de Deus coisa nenhuma. Se não vai do jeito que eu acho que tem que ser, então não vai coisa nenhuma. Ele disse: olha, eu passei aquele fim de semana e resolvi não crer que Deus estava falando com a minha mulher, mas que era coisa da cabeça dela. Porque onde já se viu, pastor, ter que ofertar o meu vídeo e a minha TV? E não podia ser um novo melhor que o meu. E naquele fim de semana ele nem foi à igreja porque ele viajou. E quando ele viajou e chegou em casa, um ladrão tinha roubado o vídeo e a TV dele. Meus amados, eu creio que Deus estava dizendo para ele o seguinte: olha, vão entrar na tua casa de qualquer forma. Em vez de você deixar o ladrão levar, semeia no meu reino, que aí é uma semente que você vai colher. Deus estava querendo evitar o dano do roubo. Eu não vejo Deus pensando na necessidade, porque não havia uma necessidade gritante. Tinha uma TV e um vídeo naquele momento. Mas, meus amados, eu creio que há uma lição que vem ao nosso coração. Às vezes nós dizemos não para Deus e deixamos de plantar uma semente que pode ser colhida, para depois vir a perder algo. É importante que você permita que Deus te ensine o contentamento. Ele é ensinado nos próximos versículos. Veja do 24 em diante. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Diga comigo: eu não posso servir a Deus e as riquezas. Depois Jesus continua e diz assim, 25: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. E não tendes vós muito mais valor do que elas? Meus amados, sabe o que Jesus está dizendo? Se Deus cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de você, porque nós temos muito mais valor para Ele. Amém? Como costuma dizer o pastor Francisco, você não vai perder para um pardal, né? Você não vai deixar o pardal sair na frente. Ter o cuidado de Deus e você não. Jesus continua e diz assim: qual de vós poderá, 27, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?
Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. E de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos nos colocar em pé. Meus amados, a Bíblia está nos ensinando a viver contente em toda e qualquer situação, porque servimos a Deus, e Deus é maior do que as circunstâncias. Você tem que usar Filipenses 4,13 e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não só quando você está iniciando um negócio, então você quer ter uma confissão de fé para que o negócio prospere. Posso tudo naquele que me fortalece. Não só quando você estabelece as suas metas financeiras, mas, meus amados, dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece é muito mais propício no momento da tribulação. Dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece é um remédio que Deus te deu para a hora que os seus lábios quiserem murmurar e reclamar das circunstâncias, você dizer que é o Senhor quem te fortalece para que você continue. Meus amados, vamos deixar que Deus trabalhe os nossos corações. É um coração desprendido, é uma alma tratada por Deus, é uma alma próspera que vai conhecer as suas bênçãos. É um coração que põe o reino de Deus em primeiro lugar, que vai ter todas essas coisas vindo atrás de si. Mas, meus amados, quando nós invertemos a ordem, corremos primeiro atrás dessas coisas, para se sobrar tempo correr atrás de Deus, nós não vamos ter nenhuma coisa e nem outra. E pior, não haverá em nós satisfação. Você percebe que a Bíblia não está usando a palavra aprendi a me conformar em toda e qualquer situação? Não é se conformar, não é você parar com aquela cara caída de um derrotado e dizer, não tem jeito mesmo, fazer o quê? A vida continua. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela fala sobre o poder de Deus operando no seu íntimo e gerando realização em você. Independe das circunstâncias, porque Deus continua sendo Deus. Amém? Não interessa o que você está atravessando. Meu amado, você pode enfrentar isso, se você permitir que o Senhor te fortaleça. Agora vamos entender, talvez, esse deserto esteja prolongando-se mais do que deveria, como o irmão Harold tem ministrado, porque nós não aprendemos que Deus, às vezes, quer abaixar um pouquinho o nosso padrão. Alguns que o seu mundo financeiro está ruindo, mas não abaixa o padrão. No supermercado ele tem que comprar o melhor, não pode ser uma marca inferior. Aquele caminho que ele aprendeu de fazer nas lojas, ele tem que continuar fazendo. Ele usa todos os limites possíveis, bancário, cartão de crédito, pega emprestado, nunca abaixa o padrão. Meus amados, vamos permitir que o Senhor nos ensine isso. Não para vivermos presos a um nível medíocre, mas para sermos primeiro sarados no coração e na alma, e andarmos debaixo da sua provisão. Deus quer que conheçamos a sua provisão, mas antes de mais nada, Ele quer que você conheça o contentamento. Se você tivesse que servir ao Senhor sem nada do que você tem hoje, você ainda serviria ao Senhor? Se Deus prometesse que você não alcançaria os seus sonhos, você continuaria com Ele? Amado, eu vou te dizer uma coisa. Paulo conheceu algo, que dinheiro nenhum, nem situação estável, materialmente falando alguma, poderia produzir o que ele tinha no seu íntimo. O contentamento de Deus. Isso é coisa que se aprende. Isso não é coisa que se vem à frente. Então eu vou hoje no apelo, o pastor vai orar por mim, eu vou sair contente. Não. Isso é o que se aprende com Deus, colocando esses princípios no lugar certo e permitindo que Deus nos trabalhe à maneira dele. Amém? Eu gostaria de chamar os músicos
E nós vamos encerrar com aquele cântico que diz: não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Enquanto nós cantamos, é importante que você entenda o seguinte: não é você cantando isso para Deus. Você vai cantar crendo que é Deus prometendo isso a você. Amém? Esse cântico veio como uma palavra de Deus à igreja. Veio como Deus dizendo: olha, é meu, somente meu todo o trabalho. Fica tranquilo. Não caminhe debaixo de peso. Então, enquanto nós cantamos ele, vamos ter em mente, no nosso coração, que essa é uma palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas. E vamos pedir: Senhor, ensina-nos o contentamento. Amém? Quero pedir que você dê a mão para a pessoa ao seu lado. Vamos todos dar as mãos. Nós vamos fazer uma oração. Então nós vamos declarar as palavras desse cântico. Pai amado, nós estamos diante de Ti. Pai, eu reconheço que a nossa carne tem dificuldade de aceitar o que é cruz. A nossa carne tem dificuldade de aceitar a visão de que é preciso morrer para que a vida do Senhor seja liberada. É aquilo que, em vez de acréscimo, resulta às vezes em sacrifício. Aquilo que, Senhor, pode estar redundando nas nossas vidas em morte para nós mesmos, para as nossas concupiscências, para os nossos desejos, às vezes é difícil de ser aceito. Mas, Pai, nós cremos que se levantará nesses dias uma geração que conhece o princípio da cruz e o princípio da morte para si mesmo. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.